última vez, a gente já falou uma parte sobre o retorno, né? Como a gente o espírito começa a ter a intuição que ele vai retornar. Assim como a gente tem sempre o conhecimento de que a gente vai falecer, morrer, sei lá, né? Voltar para a vida espiritual, a mesma coisa dizem, né? Que os espíritos, da mesma forma, vai chegar um momento, eles pressentem que está chegando o momento dele retornar. Claro que eu acho que é uma coisa mais perceptível do que a gente da morte, né? Porque a encarnação ele programa, né? Ele faz uma programação. Ele pode não saber exatamente a hora, mas porque depende de muitas variáveis, mas eu acho que é mais intuitivo do que a gente nessa posição que nós estamos hoje, tá? Então vamos lá. Se acontecesse que muitos espíritos se apresentassem para tomar determinado corpo destinado a nascer, que é que o decidiria sobre a qual deles pertenceria o corpo? É uma pergunta que fizeram, né, aos espíritos. Resposta: muitos podem pedi-lo, muitos espíritos podem pedi-lo, mas em tal caso Deus é quem julga qual o mais capaz de desempenhar a missão a que a criança se destina. Porém, como eu já disse, o espírito é designado antes que soe o instante em que haja dele se unir ao corpo. O que vocês acham dessa pergunta e dessa resposta? Esperando. Então, o que tem nessa pergunta? Ele fica, como é que fala? Incongruente. É essa a palavra? Incongruente, né? Se a espiritualidade já falou antes, em outros temas que a gente vem trazendo, que é o espírito que vai formar o corpo, que é o espírito que vai escolher os pais, de estabelecer, às vezes em comum acordo com outros, né? Como é que ele fala que tem um corpo já esperando o espírito? Então, assim, eu desconsideraria essa pergunta, essa resposta. Por quê? Porque Kardec vai falar, poxa, mas está no livro. Tá. Kardec não fez análise, ele fez análise de algumas situações, mas das perguntas, essa eu ponho, essa eu não ponho, ele não fez, porque ele era pesquisador. E pesquisa, você simplesmente demonstra, você recoloca o fato, né? Então ele estava ouvindo a pergunta e ouvindo uma resposta, ponto. Então ele considerou. E a gente não pode esquecer também que na época as dúvidas, assim como a gente hoje ainda faz perguntas entre aspas cretinas, lá na época também fazia. Quer dizer, perguntas cretinas hoje, mas daqui a um tempo não vai ser, pode ser uma cretina hoje, que a gente não sabe, né? Mas daqui a um tempo a gente vai perceber que ela é cretina. A mesma coisa aconteceu aqui. Então, por favor, desconsiderem essa pergunta e resposta. Primeiro, porque se acontecesse que muitos espíritos se apresentassem, 5, 6, eu quero aquele corpo. Não existe. Não existe isso. Não tem um corpo para ele entrar. É ele que vai formar. Ponto. E aí perguntar aqui, né, o que decidiria a respeito? Alguém decide pelo espírito? Claro, a não ser que seja uma situação em que o espírito não tenha condições de nada, mas não é com o corpo já feito. Então a pergunta está errada. Não existe a pergunta. Quem fez? E a espiritualidade respondeu do jeito que dava, né? Porque ela tentou falar que muitos podem pedi-lo. Como pedi-lo? Pode, de repente, pedir para quê? Para estar naquela família. Um outro também pedir para a mesma família. Mas o mesmo corpo não existe. E outra coisa, Deus não julga nada. Uma missão que uma criança... Não, a criança ele é biológico nesse tempo, nesse orbe que a gente vive. Passa por essa fase biológica pela necessidade que estabeleceram, não sei quando, nem sei porquê. Certo? Então, assim, desconsiderem essa daqui, por favor. E aí, algumas explicações com relação a porquê da gente desconsiderar, né, essa pergunta e resposta. O espírito, através do seu perispírito,
E no meio aqui deve existir, tipo, eu sou espírito, mas se eu desencarno, quando eu estou desencarnada e não ainda sou um espírito evoluído para poder ficar sem alma, né? A alma ele depois que você perde o corpo físico, a alma mantém todo a sua forma, sua morfologia, digamos assim, tá? Ele só não tem os órgãos, mas ele é como se fosse uma coisa plasmática, né? É um corpo etérico, justamente. Então ele tem, mas ele não vai ter com essa matéria, mas ele conserva todo o formato. Então, ele, através do meio em que ele vai existir, ele vai vir para a Terra. Ok, esse orbe tem essa substância, esse material. Então, com esse material que tem, ele vai, né, produz aí sempre o efeito de um reativo químico. Então, é a alma que vai ser um reator, vamos dizer assim, tá? Um reator que vai fazer com que moléculas a moléculas se unam. Partículas a partículas se unam. Lembra que eu falei a última vez? Vocês já se perguntaram que a célula sabe que vai ser célula do coração para formar o coração, célula para formar o rim? Vocês já se perguntaram isso? A gente se aceitou e está tudo certo, não tá? Mas está na hora da gente começar a pensar nisso. A gente existe, ok. A gente tem todos os órgãos, ok. Feito de que jeito? Fui eu que fiz. Então, se fui eu que fiz, como é que eu cheguei até aqui para poder fazer? Pergunta é essa. Então, a gente aprende que o perispírito, é ele que vai ser o condutor para que se forme as coisas, tá? Mas é lógico que quem imprime no perispírito, imagina uma impressora. Alguém vai ter que estabelecer o que vai ser impresso. Quem estabelece é quem? Eu mesma, enquanto espírito. Fora disso aqui. Sabe aquela espírito é uma luz, depois tem perispírito, depois tem corpo físico? Então a luz, espírito, essência, é ela que estabelece, de acordo com o HD dela, das últimas encarnações que vem vindo, tem um histórico lá já. Então, o Espírito fala, bom, com essa carga aqui, eu preciso disso, vou fazer. Então, ele estabelece esse software para que o perispírito haja sobre a matéria nossa, dentro da barriga da mãe, aí, célula, né, os átomos, as moléculas, enfim, ele que faz esse efeito. Por que é ele que faz esse efeito? Através do quê? Das ligações magnéticas, por frequência, tá? Então, assim, não é nada. É maravilhoso um filho, a geração de um filho. Eu lembro que o Rodrigo um dia comentou que é uma coisa mais bonita e mais divina do que a formação de uma criança. Realmente. Agora, pense quem é que fez. Foi alguém de fora ou foi ele mesmo? Olha o poder. A gente já parou para pensar nisso? Que quem fez você foi você mesmo? Olha a capacidade que a gente tem. Então, assim, é que é para as moléculas que a sua natureza puder assimilar. Natureza é o que o espírito estabeleceu pelo histórico que ele tem, pela necessidade que ele tem, do que ele vai ter que passar. Então, pelo que ele precisa assimilar, vai ser impresso. Então, o perispírito é que vai ser que vai fazer a junção, sabe? Vai fazer esse magnetismo de você aqui, você aqui. Eu estou falando a grosso modo, porque a gente também não sabe, né? Mas, sabe, assim, para formar cada órgão, cada célula. Tendo por elemento primitivo o fluido cósmico, que a gente sabe que
tudo vem do fluido cósmico etéreo, a matéria tangível, desagregando-se, volta ao estado de etérico. Então, essa alma vem, faz, busca partículas para partículas, se forma, vivencia biologicamente aqui, só que quando vai, termina, morre, o biológico retorna, se desfaz, vira outra coisa, vira planta, vira o que quiser. A alma se retrai. Quem fica com a bagagem do que aprendeu ou do que aprontou? O espírito. O espírito fica sabendo, mas não fica no espírito. Fica na onde? Na alma, no perispírito. Porque a essência em si é luz. Ela não tem mácula. Quando a gente fala ensinar o seu espírito, ele só vai angariar informações. Se for boa, ótimo. Se não for, ele diz, alma, tome conta de resolver isso para mim. Espírito, entende, gente? Estou falando, é muito difícil, é muito subjetivo isso, mas acho que deu para entender o que eu estou falando, né? Na realidade, a solidificação da matéria não é mais do que um estado transitório do fluido universal, que pode voltar a seu estado primitivo quando deixam de existir as condições de coesão. Quem faz essa coesão para ficar tudo no seu devido lugar? A alma, que nada mais é que a maquininha a impressora do espírito, ok? Pensando assim, grosso modo é isso. Isso eu tirei da Gênese, dos fluidos, isso é da parte da Gênese. Tudo isso eu tirei da Gênese, tá? Ainda não conhecemos a fronteira do mundo invisível. O porvir, sem dúvida, nos reserva o conhecimento de novas leis, que nos permitirão compreender o que ainda nos é mistério. E é isso que a gente tem que se apegar. Você sabe até aqui? Ótimo. Então, é daqui para frente. E vou dizer mais. A sua condição física, cerebral, o seu psique mental, só vai passar a ter conhecimento quando você abre para perguntar. Se você fica, nisso está bom, nisso eu já sei, você não anda. Você não desenvolve, você não se autocompreende, automaticamente você não se autoconhece. Então, essa é uma informação do livro da Gênese muito importante, muito importante. E ele está justamente nessa parte aqui, chamando a nossa atenção da gente entender. E quando a gente diz autoconhecer, não é somente autoconhecer e melhorar moralmente. Mas eu só melhoro moralmente quando eu compreendo. E se eu não compreendo, eu não tenho como fazer diferente. Eu só faço diferente quando aquilo vira uma apreensão. Eu aprendi, eu compreendi, eu aprendi, eu sei. Quando aquilo vira sei, ele vira natural você fazer, você entender, ok? Isso era só para explicar com relação àquela outra, por que não tinha a ver aquilo, né? No momento de encarnar, o espírito sofre perturbação semelhante ao que experimenta ao desencarnar. A gente sabe que, né, todo mundo fala que ao desencarnar pode vir a ter essa perturbação. Por que varia? Porque a palavrinha mágica depende. Em regra, é assim? Não. Por quê? Porque cada um é um. Cada um tem um histórico, cada um sente de um jeito, cada um vive de um jeito, cada um percebe a vida de um jeito. Não dá para ter igual, tá? Aí fala que tem perturbação, sim, muito maior e, sobretudo, mais longa. Pela morte, o espírito sai da escravidão. Pelo nascimento, entra nela, gente. Pense um pouquinho.
É mole? É interessante isso, né? E aí, assim, quem consegue ler isso e falar, tá, eu concordo e acredito, é difícil para nós, não é? Porque a gente esqueceu. Infelizmente, a gente esqueceu. Né? Pois porque se a gente também não esquecer, a gente não ia querer ficar. Porque não é, a gente não ia querer ficar. E aí, lógico, para não perder o costume, ontem à noite, foi ontem à noite, eu não saí, aí, para variar, né? Aí caiu lá, eu sou assinante, então logicamente que vem as notificações de uma EQM, a menina falando do EQM. Ela contou todo o histórico, porque quando que ela teve EQM e tal, e ela dizendo, né? Ela dizendo que ela estava dando graças a Deus de poder contar hoje. Porque ela tem 30 e poucos anos e ela teve EQM aos 8 anos de idade. Só que ela falava e a mãe falava: Você não fala essas coisas, porque senão você está ficando louca, você fica viajando na maionese. Então você não pode falar isso para ninguém. EQM, experiência de quase morte. Alguém já viu algumas situações, algumas vezes? Gente, entre e veja, tem trabalhos muito bons. Esse que eu sou inscrita mesmo é do professor Carlos, ele é um físico e está fazendo um trabalho, ele e o médico, está fazendo um trabalho, uma pesquisa, então ele tem que ter uma quantidade de entrevistas para estabelecer, né, pelo menos uma resposta, digamos assim, similar, né? E ele já fez, acho que mais de, se eu não me engano, foram mais de 300 entrevistas já. E essa menina fala assim, ele pergunta assim, e o que você fala, assim, que mais te chamou atenção durante esse tempo que você ficou fora, vendo o seu corpo, todo mundo olhando, e leva para o hospital, não leva para o hospital, bateu a cabeça, sabe essas coisas? Ela caiu da escada. Ela falou a coisa mais importante, que ela falou, nunca mais eu esqueci. Toda vez que eu fecho o olho, eu volto naquele ambiente. Eu não queria voltar, porque eu estava em casa. Ela disse. Todos falam. Ela disse, mas como assim? Você estava em algum lugar? Ela falou, não. Eu estava na sala, no mesmo espaço onde estavam cuidando do meu corpo, só que a sala era muito maior do que aquilo. Era maior, ela dizia assim, era muito maior e tinha muita gente cuidando. Tinha 2 médicos, ela falou, e ela contando, tinha uma enfermeira, 2 médicos, só que tinha uns 5 só com a mão assim, mandando energia para ela, tipo aplicando um reiki nela, no lugar, na cabeça onde ela caiu. E ela vendo tudo, né? E ela conversando com os camaradas do lado dela, que tinha 3 metros de altura, né? E ela dizia assim, mas e agora? Fica como? Porque criança, né, as perguntas, eu faço o quê? Ele falou, você não faz nada, você fica sentadinha esperando. Ela falou, mas eu tenho que esperar o quê? É para uma criança, né? Ela perguntava. Esse ser dizia a ela assim, você vai saber. Só fique tranquila que tá tudo bem, vai passar. Mas ela disse, mas e e eu lá? Por que eu tô lá? Eu gosto do que eu tô aqui. Ele falou assim, aí passou um tempo, agora está na hora de você voltar. Ah, mas eu não quero. Ela falou que nunca mais se esquece, que ela chorou e não queria voltar. Ela disse lá, é muito pesado. Todo mundo fala, parece que eu uso um escafandro, que eu entro sabe aquelas roupas de antigamente, né? De mergulho, que era pesado, né? Para poder mergulhar. Todos falam a mesma coisa. É raro alguém dizer, me tire daqui. Normalmente, quando é me tire daqui, é alguém que tem algum processo e não está percebendo, e a hora que sai, entre aspas, cai meio que no umbral, aí fica meio assustado. Eu acho que eu ouvi 1 ou 2 vezes no meio de, acho que mais de 100 que eu já ouvi. E ela fala, deixa muito claro, Carlos, hoje eu não tenho medo nenhum de morrer, ao contrário, eu tenho que me segurar para não querer ir embora para o outro lado. Porque lá era meu lugar. Lá eu senti paz.
Lá era gostoso, eu não sei te explicar por quê. E aí, quando eu vi isso aqui, né, depois eu fui ouvir os... Eu falei, nossa, mas a gente não consegue ver desse jeito, né? Mas, que bom, como ela falou, porque se a gente perceber que é uma escravidão, a gente não quer ficar, né? Então, melhor que seja assim. É solene para o espírito o instante da sua encarnação? Pratica ele esse ato considerando sério e importante? Lembra da comemoração dos mortos? Que o espírito é perguntado assim, né? É solene para o espírito, toda aquela coisa de funeral e tal, lembra? Aqui também perguntaram. É solene a hora que ele vai encarnar? Né? Para fazer essa analogia. Ele fala, procede como viajante que embarca para uma travessia perigosa, que não sabe se encontrará ou não a morte nas ondas que se decide afrontar. Pensa, gente. Você sabe, você escolhe o gênero da sua dificuldade. O gênero. Por exemplo, sei lá, pensar em alguma coisa assim, que é uma, tipo assim, você vai ter que sofrer numa questão de trabalho da sua vida. Você vai ter que passar um perrengue, você vai ter que aprender numa questão de trabalho. Mas só que você sabe que é com relação ao trabalho, mas você não define os detalhes. Não dá para definir detalhe, porque a gente tem livre-arbítrio. Então você fala, você estabelece o gênero, sabe o plano de trabalho? Tenho que arrumar a casa, ponto. Então você sabe que aquilo é o plano do dia. Mas por onde você vai começar? Como você vai limpar? Que material você vai usar? Você não estabelece. Então você só fica com aquela parte, a primeira linha. Tenho que fazer faxina. É semana, dia de fazer faxina. Estou falando uma coisa feminina, né? Mas então, assim, você sabe o gênero, você tem que passar com coisa de trabalho. Só que não dá para você dizer o que vai ser. Porque você vai ter muitas variáveis. Você vai ter gente, primeiro, gente, um monte de gente do seu lado, pensando diferente, querendo diferente, né? Começou daí já. Você veio pensando aqui, aí você encontrou outro que fala assim, mas será? Você não pensou, seria melhor? Pronto. Aí você põe você em dúvida, não é assim? Ou então você vem assim, você fala, não, eu vim, vou fazer isso, vou ser tal coisa profissional. Né? Mas você não vai dar para isso, pronto, detonou também. Então, assim, primeira variável é gente. Você vai vir com pessoas, com outros espíritos. Segunda variável, o habitar, onde você vai viver? O espaço de família, que vai contar muito. Qual tipo? O que você vai ser? De repente você vai olhar para o teu pai, vai achar, admirar o trabalho que ele faz e vai por ali. Uma prova que você tem que passar, você disse lá, vai ser com trabalho, então te prepara, meu amigo. Pode ser o que for que você escolher, porque você tem livre-arbítrio para escolher. Porém, você disse, porque quem falou foi seu espírito, foi você, espírito. Disse, no trabalho ainda temos questões para resolver. Viu, Alma? Alma vai lá e imprime, porque você estabeleceu. Na hora que você chegar, você vai dançar com aquilo, vai ter que se virar. Entende? Então, a gente só sabe o gênero, como a gente já aprendeu aqui. Só não sabe o como, o que vai estar envolvido. Aí é por conta de cada um, meu filho. Pegue seu barquinho e saia ramando aí e dê conta daquilo que você se comprometeu. Olha lá, o mesmo se dá com o espírito. Conhece o gênero das provas a que se submete, mas não se sucumbirá. Isso que eu acabei de falar, né? A morte do corpo é uma espécie de renascimento. A reencarnação é uma espécie de morte. Ou antes mesmo de exílio, de clausura. É bom a gente ir pensando nisso e pondo isso na cachola para ficar mais fácil e perder esse medo que a gente tem de morrer. Se a gente está cansado de saber que não morre. Só muda de estado. O espírito sabe que reencarnará, como o homem sabe que morrerá.
Mas como quando encarnado em relação à morte, o espírito só no instante supremo, como chegou o momento exigido, tem consciência de que vai reencarnar. Ele pode saber, pode se programar, mas eu acho que a coisa vai apertando-se, sabe? As condições, né? E também a gente tem os nossos, entre parênteses, nossos guias, nossos mentores, nossos pais mais velhos, né? Os amigos mais velhos que chegam, ô camarada, você não está na hora já, né? O que você acha? Bora programar esse negócio? Aí começa assim, né? Então, qual o homem em agonia, dele se apodera a perturbação, que se prolonga até que a nova existência se ache claramente formada. A aproximação do momento de reencarnar sente uma espécie de agonia. Aí eu falei para vocês que eu faço um estudo do livro dos Espíritos, e é claro que eu aproveito, toda vez que eu vou fazer, eu aproveito para colocar minhas dúvidas lá e botar todo mundo para falar a respeito. E aí tem uma pessoa disse assim, um médium inclusive, disse que a gente precisa ter essa consciência de que para reencarnar é muito mais difícil do que para morrer. Muito mais difícil. Porque tem, além de todo um planejamento, e você fica com aquela ansiedade, né? Porque quem que sente ansiedade? É o corpo ou o espírito? O nosso eu, essência. Sou eu. Não é o corpo que sente ansiedade, certo? Então essa ansiedade acontece também quando vai reencarnar. Então, vai reencarnar e vem um, vai falar, vamos programar e não sei o que. Você fala, mas será que eu estou pronto e tal? E aí aquela história, se você for alguém que já tem conhecimento, já tem uma condição, uma cognição um pouco melhor, para até mesmo lembrar do que já fez, lembrar do que passou, com clareza, mais ainda que você vai querer retornar mesmo doendo, digamos assim, mesmo que seja difícil, porque você sabe que é o único jeito de resolver aquela pendência que você deixou, que você mesmo já tem ciência que deixou. E que bom se você estiver nessa condição, que você vai ter auxílio, né? Para resolver isso aqui de uma forma menos dolorida. Porque se você não tiver, vai ter que ser aquele por livre espontânea pressão. É agora, vai! Não sabe nem que está reencarnando. Pense para vocês verem. É alguém que está fazendo por você. Então, se você puder escolher, melhor, né? Na incerteza em que se vê quanto às eventualidades do seu triunfo nas provas que vai suportar na vida, tem o espírito uma causa de ansiedade antes da sua reencarnação? Acabei de falar, né? Ou seja, diferente da morte, você está ali vivendo. De repente você tem um infarto, ou de repente você tem um ataque cardíaco, ou de repente você sofre um acidente. Enfim, de repente você morre, né? Agora aqui não. Aqui você sabe, você vai programar, você vai ter que criar tudo isso. Então pensa essa ansiedade. De ansiedade bem grande, pois que as provas da sua existência o retardarão ou farão avançar conforme a suporte. Ou seja, por que você fica ansioso? Pergunta, vou dar conta? Sabe aquela história que a gente brinca, que passou na fila 200 vezes, aí chega aqui e não dá conta? Né? Que a gente até brinca e fala, ô fulano, você quis tudo para você, agora tem pesado a vida. E a gente diz, não, eu quero que eu vou dar conta, que assim eu já mato 10 coelhos de uma vez só, e quando eu voltar já não vou nem ficar aqui, já encontro você lá em cima. É muito perigoso isso, porque pode vir e dar conta, mas a probabilidade de não dar conta é maior, porque ele vai chegar aqui, vai ter uma vitrine danada para tirar o foco dele. Vai ter uma vitrine danada material para tirar o foco dele. E aí ele não dá conta. E aí, ó, existência, retardarão? Não, retardar não retarda, mas ele não vai avançar. E ele pode não retardar o que ele já aprendeu, mas ele pode carregar mais um problema. Ele pode chegar, além de não avançar,
ainda levar uma prova a mais. Levar mais uma para a próxima. Chegar lá e falar, cara, não deu e eu ainda trouxe mais uma. Agora tem que entrar na fila de novo. Era por 2 coisas, agora é por 5. Pois é, Mara, tem isso mesmo. Que a gente fica. E pior, se a gente parar para pensar, nós somos, como se fala, quem está buscando um pouquinho da espiritualidade, seja da forma que for, são os trabalhadores da última hora. Os trabalhadores da última hora, numa maneira bem didática, é: você já passou por trocentas encarnações. Para de fazer errado a mesma coisa. Você já passou um monte de vezes. O recado agora é justamente esse. Você foi com 2, voltou com 5. Você foi com 5, voltou com 10. Você foi com 10, só deu conta de 3. Tá assim a nossa conta. Quem está um pouquinho desperto, buscando um pouquinho do seu interior, do autoconhecimento, da espiritualidade, não tenha dúvida. Você veio lá dos confins de Capela e está trocentos anos fazendo a mesma coisa. Não está dando conta e está juntando. Então, gente, está na hora de parar, pensar e dizer o que é que eu posso fazer diferente. Eu não quero voltar e me deparar com a mesma mala que eu trouxe. E ainda levei mais umas pochetezinhas ainda de volta. Então, assim, está na hora de parar. Quantas vezes a gente vai ter que vir, né? E outra, diminuir essa ansiedade, né, gente? Está acabando, vai dar para acabar porque são só 2 perguntinhas. No momento de reencarnar, o espírito se acha acompanhado de outros espíritos e seus amigos que vêm assistir a sua partida do mundo incorpóreo, como vem recebê-lo, né? Quando a gente fala que morre e aí vem alguém receber, depende da esfera que pertence. Se já está nas esferas em que reina a afeição, os espíritos que o amam acompanham até o último momento, animam e mesmo lhe seguem muitas vezes os passos pela vida fora. Ou seja, lembra aquela história? Depende? Depende mesmo. Se você já angariou amizade, você já angariou um pouco de autoconhecimento, você sabe um pouco de quem você é. Porque quando chegar lá, ninguém vai perguntar para você. Trabalhou onde? Você casou com quem? Você teve quantos filhos? Desculpa, mas isso não é você. Se perguntar hoje para vocês, se vocês se olharem para o espelho e dizer, quem sou eu? Se alguém perguntar, quem é você? Você sabe responder de pronto? Eu não quero saber seu nome, eu não quero onde você trabalha, eu não quero saber sua profissão, eu não quero saber quantos filhos você tem, eu não quero saber a cor que você gosta. E aí? O que você é? Quem é você? Você sabe? De pronto vocês respondem olhando para o espelho? Hein? Mas não pode. Não pode. Hein? E por que são interrogações? Lembra que eu falo sempre? Quer encontrar Deus? Aonde você vai encontrar? E o que é dentro? É você parar e falar o que eu gosto, o que eu não gosto. Porque você não vai achar a resposta, eu sou isso. Você primeiro vai precisar fazer uma lista. Eu gosto disso. Eu não gosto disso. Eu sou, o meu lado bom é esse. Meu lado feio é esse. Tem que escrever. Tem que escrever. E depois que escrever, falar, nossa, eu sou tudo isso?
Olha, o bom tá grande, o ruim tá pequeno, ou o ruim tá grandão. E agora? Hã? Então, assim, tem que dar conta, gente, de responder isso. Quem é que para perceber isso? Ninguém. Você pergunta e fala, eu sou isso, sou médico, sou isso, faço isso. Não quer saber disso. Isso não tem importância nenhuma, não vai fazer diferença. Ele pode ser um plus para o seu espírito, para ajudar na próxima vez. Eu sempre falei, fez o que gosta, vai ficar estampado no seu espírito, vai ficar, sabe, carimbado. Quando você voltar, vai ficar mais fácil. É conhecimento. Agora é só. Agora, o conhecimento serviu para fazer você ser mais o quê? Mais atencioso? Mais bondoso? Mais fraterno? Você não se prestou, você não serviu para isso? Tempo perdido. Certo? Então, assim, é melhor ter afeição e guardar, ter pessoas e companheiros que nos auxiliam. Para terminar, para não perder a hora que já passou. Os espíritos amigos que nos seguem os passos na vida serão talvez os que vemos em sonhos, que nos testemunham afeto, que se nos apresentam com semblantes desconhecidos. Eu já está falando daqueles que vêm, né? Que compõem a gente. Muito frequentemente estão. Ele vos vem visitar como eles visitaram um encarcerado. Chamou a gente de preso de novo. Não é? Ele está dizendo que realmente, frequentemente isso acontece. E é muito comum, né? Às vezes, né, pessoas veem, se não vem, sente, se não sente, sonha. Mas lembrar, nunca está só. Nunca. Por mais que seja danado, não vai estar só. Mesmo que seja uma encarnação compulsória daquela que fez vai. O camarada nem sabia que está reencarnando, sabe? Porque tem gente que nem sabe que morreu e nem sabe que reencarnou. Tanto que ele está material. Aí ele depende exclusivamente de outro para cuidar dele. Mesmo esse vai ter um filho de Deus que diz, deixa que eu vou lá, de vez em quando eu vou dar uma olhadinha. Então, mesmo esse tem alguém para ficar cuidando. Certo? Alguma dúvida, algum comentário? Lembrando sempre que eu coloco aqui, é o meu ponto de vista. Não concorda? Ótimo! Vai lá, busque, leia, tire dúvida, sabe? É assim que funciona. Se vocês falarem, concordo com tudo, acho que é bom, mas vocês têm que ir procurar. Procurar para saber se dentro de vocês faz sentido, viu? Certo? Gente, acabou essa parte agora. Aí a gente vai, próxima vez vai começar outro capítulo já. Não lembro agora de cabeça.